E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. Você já sentiu que, por mais que faça o bem, algumas pessoas parecem simplesmente te odiar? Porque, mesmo quando você tenta ser o melhor possível, enfrenta críticas duras e injustas? O que há em você que desperta tanto incômodo nos outros? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema que poucos têm coragem de abordar. Por que os mais brilhantes e especiais são frequentemente alvos de ódio e inveja? Imagine como seria descobrir que o verdadeiro motivo por trás dessa rejeição não está em você, mas sim na luz que você carrega. Sim, aquela luz que ilumina onde quer que você vá, que toca as pessoas ao seu redor, também é a mesma que revela as sombras que elas tentam esconder. Esse brilho, essa energia que é tão naturalmente sua, pode ser uma ameaça poderosa para aqueles que ainda não estão prontos para encarar suas próprias trevas. Neste vídeo, você vai entender por que muitas vezes o seu espírito incomoda tanto os outros. Vamos explorar como sua presença pode desencadear reações de inveja, medo e ressentimento em quem se sente intimidado pela sua luz. E mais importante ainda, você descobrirá como proteger essa luz, fortalecer seu espírito e seguir em frente, mesmo quando parece que o mundo está contra você. Este vídeo não é apenas sobre enfrentamento, é sobre entendimento profundo. Se você já se sentiu isolado, atacado ou incompreendido, prepare-se para descobrir a verdade por trás dessas experiências e transformar essas adversidades em uma força espiritual inabalável. Não perca a chance de entender o que realmente está acontecendo ao seu redor e como isso pode, de fato, ser um sinal de que você está no caminho certo. Quando você é uma pessoa iluminada, com um propósito claro e uma energia positiva, inevitavelmente se torna alvo de projeções negativas daqueles ao seu redor. Mas o que exatamente significa ser alvo dessas projeções? E por que isso acontece? A verdade é que, quando alguém percebe em você uma luz que eles próprios não conseguem encontrar dentro de si, a reação natural deles pode ser de resistência. Essas pessoas podem sentir uma necessidade quase instintiva de te criticar, te diminuir ou até mesmo te excluir. Isso ocorre porque, ao verem em você uma força que eles não possuem, elas projetam suas próprias inseguranças e frustrações em você. É importante entender que essas projeções não dizem respeito à sua verdadeira essência. Elas são, na realidade, um reflexo das batalhas internas que essas pessoas enfrentam. Elas enxergam em você uma lembrança constante do que poderiam ser, mas ainda não são. E isso desperta sentimentos de inadequação e inveja. Mas como lidar com essa situação? Reconhecer que essas reações não são sobre você, mas sobre as sombras que os outros carregam, é o primeiro passo. Em vez de internalizar essas críticas, use-as como um espelho que revela mais sobre a fragilidade dos outros do que sobre suas próprias ações. Manter-se firme e fiel ao seu propósito é essencial para continuar brilhando, mesmo diante da escuridão que tenta te envolver. A sua presença, tão forte e luminosa, naturalmente atrai tanto admiração quanto hostilidade. Saber identificar e lidar com essas projeções negativas é fundamental para não deixar que elas apaguem a sua luz. Continue seguindo em frente, sabendo que o ódio que você enfrenta é muitas vezes a maior prova de que você está no caminho certo. Uma das razões pelas quais você pode atrair críticas e rejeição é que, sem perceber, você serve como um espelho para os conflitos internos daqueles ao seu redor. Mas como exatamente isso funciona? E por que isso gera tantas reações negativas? Quando você vive sua verdade e segue seu caminho espiritual com autenticidade, essa transparência pode iluminar as áreas sombrias nas vidas de outras pessoas. Elas podem enxergar em você aquilo que lhes falta, ou pior, aquilo que tentam esconder de si mesmas. Suas escolhas, sua força e sua paz interior podem destacar os dilemas não resolvidos que elas ainda carregam. Essa reflexão involuntária é como uma luz que expõe as imperfeições e fraquezas que as pessoas preferem manter ocultas. Em vez de enfrentarem esses aspectos sombrios de suas vidas, é mais fácil para elas atacar o espelho,
ou seja, atacar você. Esse ataque pode vir na forma de críticas, fofocas ou até mesmo de comportamentos passivo-agressivos. Por mais doloroso que seja, é importante lembrar que essas reações não são sobre você. Elas são uma defesa contra a verdade que você, sem querer, revela. Isso não significa que você deva se esconder ou mudar quem você é para evitar esses conflitos. Pelo contrário, deve seguir firme em seu propósito, sabendo que a sua luz, mesmo quando incomoda, também tem o poder de inspirar mudança e cura naqueles que estão prontos para encarar suas próprias sombras. Viver de maneira autêntica e fiel aos seus princípios espirituais é um ato de coragem. Nem todos estão preparados para lidar com o que isso revela sobre eles mesmos. No entanto, sua presença pode ser exatamente o que eles precisam para começar a jornada de autoconhecimento e transformação. Mesmo que, a princípio, isso se manifeste como resistência e hostilidade. A autenticidade e a simpatia são qualidades raras e valiosas, especialmente em um mundo onde muitas pessoas preferem esconder quem realmente são atrás de máscaras sociais. No entanto, essas mesmas características que tornam os escolhidos tão especiais também podem ser a fonte de grande resistência e inveja. Mas por que isso acontece? Quando você vive de forma genuína, sem disfarces, e interage com o mundo a partir de um lugar de verdade e compaixão, inevitavelmente destaca a falta dessas qualidades em outras pessoas. Aqueles que ainda não encontraram a coragem para serem autênticos podem sentir-se expostos e ameaçados pela sua transparência. Eles veem em você um reflexo daquilo que desejam ser, mas ainda não conseguiram alcançar, e isso pode gerar um profundo desconforto. Sua simpatia natural, que deveria ser uma ponte de conexão, muitas vezes é percebida como uma ameaça por aqueles que vivem em constante desconfiança. Eles podem interpretar sua bondade como fraqueza ou até mesmo como algo falso, simplesmente porque não conseguem conceber que alguém possa ser genuinamente bom e empático. Esse tipo de reação é comum em pessoas que estão acostumadas a se proteger por meio de máscaras, e sua autenticidade pode ser uma lembrança constante da verdade que elas evitam. Essas reações adversas, por mais dolorosas que sejam, não devem te desviar do seu caminho. Sua autenticidade é um dom, uma expressão do seu alinhamento espiritual. Embora algumas pessoas possam reagir com inveja ou hostilidade, outras verão em você uma inspiração, um exemplo do que é possível quando se vive em harmonia com o próprio espírito. Continue sendo quem você é, autêntico e simpático, sem permitir que as inseguranças alheias apaguem a sua luz. Em um mundo onde a falsidade muitas vezes prevalece, a sua verdade é uma âncora que pode ajudar muitos a encontrar o seu próprio caminho. A resiliência e a determinação são marcas registradas daqueles que foram escolhidos para trilhar um caminho espiritual mais elevado. Essas qualidades, que permitem superar adversidades e continuar firmes no propósito, também são responsáveis por atrair tanto admiração quanto inveja. Mas por que a sua força interior provoca reações tão intensas nos outros? Quando você enfrenta desafios com coragem e perseverança, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento, você automaticamente se destaca. Sua capacidade de resistir às tempestades da vida sem se desviar do seu propósito pode ser vista como uma ameaça por aqueles que preferem a segurança da zona de conforto. Essas pessoas, muitas vezes, se sentem desconfortáveis ao verem alguém que não só sobrevive, mas prospera em meio às dificuldades. Sua determinação em seguir seu caminho espiritual, mesmo diante de críticas e incompreensões, expõe a complacência daqueles que não têm a mesma força de vontade. Eles veem em você um lembrete constante de suas próprias limitações e da falta de coragem para enfrentar seus próprios desafios. Isso pode despertar sentimentos de inveja e ressentimento, pois sua resiliência destaca o que falta na vida deles. Mas essa resistência não deve te abalar. Pelo contrário, deve servir como uma confirmação de que você está no caminho certo. Sua força e determinação são fontes de inspiração para aqueles que buscam a luz, mesmo que, inicialmente,
isso provoque resistência. Continuar firme em sua jornada é a melhor resposta para aqueles que tentam te desviar. Lembre-se de que sua resiliência é uma prova do seu compromisso com o crescimento espiritual. E embora isso possa incomodar alguns, é também o que te faz único e essencial no papel de líder espiritual. Mantenha-se firme, sabendo que cada desafio superado fortalece ainda mais a sua conexão com o divino e o seu propósito de vida. Ao longo da jornada espiritual, os escolhidos frequentemente enfrentam preconceitos e mal-entendidos que vão além das situações cotidianas. Esses sentimentos, muitas vezes, estão enraizados em questões que transcendem o presente, refletindo traumas, memórias e padrões de vidas passadas. Mas como essas forças invisíveis influenciam as interações que você tem hoje? Segundo muitas tradições espirituais, todos nós carregamos memórias e influências de vidas passadas que moldam nossas percepções e reações no presente. Para os escolhidos, que frequentemente têm missões grandiosas, esses antigos padrões podem se manifestar como resistência e hostilidade vindas daqueles ao seu redor. Essas reações são, em grande parte, inconscientes, mas muito poderosas. Por exemplo, alguém que teve uma experiência negativa com você em uma vida anterior pode, sem saber, carregar essa mágoa para a vida atual. Isso pode se manifestar como uma antipatia instantânea ou um preconceito que não tem fundamento aparente na realidade atual. Da mesma forma, as missões espirituais dos escolhidos muitas vezes envolvem a quebra de antigos paradigmas, o que pode ser visto como uma ameaça por aqueles que estão apegados ao status quo. Esses mal-entendidos e preconceitos são desafiadores porque, muitas vezes, não podem ser resolvidos apenas com diálogo ou compreensão racional. Eles exigem um nível mais profundo de discernimento e paciência, tanto por parte dos escolhidos quanto daqueles que os cercam. É necessário reconhecer que, muitas vezes, as reações negativas que você enfrenta são mais sobre os medos e inseguranças dos outros do que sobre quem você realmente é. Navegar por esses desafios exige que você mantenha a sua integridade espiritual e não permita que essas energias te desviem do seu caminho. Mesmo que você seja mal interpretado, continue firme em sua missão, sabendo que o trabalho que você faz tem um propósito maior, que muitas vezes transcende a compreensão daqueles ao seu redor. Reconhecer e desenvolver seu potencial interno é uma das maiores conquistas na jornada espiritual. No entanto, esse despertar, que deveria ser motivo de celebração, muitas vezes provoca inveja e hostilidade em outras pessoas. Mas por que a sua ascensão espiritual causa tanto desconforto nos outros? Quando você começa a se alinhar com seu verdadeiro propósito e a manifestar suas capacidades, sua frequência vibracional se eleva. Esse processo natural de crescimento pode ser profundamente inspirador, mas também pode ser visto como uma ameaça por aqueles que ainda não encontraram ou aceitaram seu próprio caminho. Essas pessoas podem sentir que, ao destacar-se, você está, de alguma forma, colocando em evidência suas próprias inseguranças e limitações. A inveja surge porque, ao reconhecer o seu potencial, você reflete o que os outros ainda não conquistaram. Eles podem sentir que o seu sucesso espiritual é um julgamento implícito de suas falhas, o que gera sentimentos de inadequação e ressentimento. Em vez de se inspirarem a buscar sua própria luz, muitos preferem atacar ou diminuir aqueles que já estão brilhando. No contexto espiritual, esse reconhecimento do seu potencial é visto como uma conexão mais profunda com o divino, uma expressão da essência pura do ser. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades inatas, uma intuição aprimorada e uma compreensão mais clara do propósito da vida. Essas qualidades fazem você se destacar, mas também fazem com que outras pessoas que ainda lutam para encontrar seu próprio caminho vejam sua ascensão como um lembrete doloroso de suas próprias lutas não resolvidas. No entanto, é importante entender que o desconforto que sua luz causa nos outros não deve ser um motivo para você se esconder ou diminuir seu brilho. Pelo contrário, você deve continuar a buscar e manifestar seu potencial,
sabendo que essa é a sua verdade e o seu caminho. O mundo precisa de mais pessoas que tenham a coragem de brilhar, mesmo quando isso provoca reações adversas. Aqueles que possuem uma presença notável, marcada por uma paz interior e uma confiança serena, inevitavelmente atraem tanto admiração quanto ressentimento. Mas o que faz com que essa presença, que deveria ser uma fonte de inspiração, se torne também uma razão para críticas e inveja? Quando você caminha pelo mundo com uma aura de tranquilidade e segurança, sua energia se destaca de maneira natural. Você passa a ser visto como alguém que transcende as preocupações mundanas, que vive de acordo com um propósito mais elevado. Essa presença não passa despercebida, pelo contrário, ela ilumina o ambiente ao seu redor e pode até transformar a atmosfera de um lugar. No entanto, essa mesma luz que irradia de você pode ser percebida como uma ameaça por aqueles que ainda estão presos em suas próprias inseguranças e medos. As pessoas que ainda não encontraram a mesma paz podem se sentir desconfortáveis na sua presença. Elas veem em você uma representação do que elas ainda não conquistaram, e isso pode ser doloroso. Em vez de buscar o mesmo caminho de iluminação, muitas vezes essas pessoas optam por reagir com ressentimento e hostilidade, tentando apagar a luz que destaca as suas próprias sombras. A sua presença notável é frequentemente vista como uma manifestação de alinhamento divino, um reflexo da luz interior que você carrega e que muitos escondem. No entanto, essa diferença, que poderia inspirar crescimento, muitas vezes gera uma barreira entre você e aqueles que ainda não estão prontos para encarar suas próprias fraquezas. Eles podem sentir que, ao simplesmente estar por perto, você os julga ou diminui, mesmo que essa nunca tenha sido a sua intenção. Apesar das reações negativas que você pode enfrentar, é crucial que você mantenha essa presença forte e luminosa. Ela não só é um reflexo da sua verdade espiritual, mas também serve como um farol para aqueles que, eventualmente, buscarão seguir o mesmo caminho. Continue a iluminar, sabendo que sua luz, embora incomode alguns, é essencial para a transformação e o crescimento tanto seu quanto dos que te rodeiam. Na jornada espiritual, o contraste entre luz e escuridão é uma força poderosa que define o caminho dos escolhidos. Mas por que essa polaridade provoca tantas reações intensas? E como ela molda as experiências daqueles que carregam a luz? Quando você escolhe caminhar na luz, alinhando-se com valores elevados e com o propósito divino, você inevitavelmente destaca as sombras ao seu redor. Esse contraste não apenas revela a profundidade da sua própria transformação, mas também ilumina as áreas sombrias nas vidas dos outros. Aqueles que ainda estão imersos em padrões de escuridão, seja por medo, ignorância ou apego ao que é familiar, podem se sentir desafiados pela sua presença. A resistência que você enfrenta é, em muitos casos, uma defesa instintiva contra a mudança que a sua luz inspira. As pessoas acostumadas com a escuridão podem reagir com hostilidade ou rejeição, não porque você fez algo de errado, mas porque a sua luz ameaça o status quo em que elas se acomodaram. Esse confronto entre luz e escuridão é fundamental para o crescimento espiritual, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. A sua presença, tão firmemente ancorada na luz, serve como um catalisador de transformação. Você não apenas ilumina o caminho para si mesmo, mas também provoca reflexão e questionamento nos outros, mesmo que isso, a princípio, gere desconforto e resistência. O papel dos escolhidos não é apenas o de seguir um caminho pessoal de evolução, mas de elevar a consciência coletiva, mesmo que isso signifique enfrentar oposição. Entender esse poder do contraste é essencial para continuar firme na sua jornada. Ao invés de se deixar abalar pelas reações negativas, veja-as como sinais de que a sua luz está cumprindo o seu propósito. O desafio de navegar entre luz e escuridão faz parte do crescimento, e cada confronto superado fortalece ainda mais a sua conexão com o divino. Conexões autênticas são um dos maiores tesouros que os escolhidos podem cultivar ao longo de sua jornada espiritual. No entanto, essas conexões, que são profundamente enraizadas na verdade e no propósito,
também podem gerar tanto apoio quanto resistência. Mas por que essas relações tão genuínas podem causar desconforto em outras pessoas? Quando você forma vínculos baseados na autenticidade, na transparência e no compartilhamento de uma visão espiritual comum, essas conexões se tornam poderosas. Elas não são superficiais. Ao contrário, elas tocam o coração e a alma, fortalecendo tanto você quanto aqueles com quem você se relaciona. No entanto, para aqueles que ainda vivem em meio a relacionamentos superficiais ou baseados em interesses egoístas, essas conexões podem ser percebidas como ameaçadoras. Pessoas que não experimentam esse nível de autenticidade em suas próprias vidas podem sentir-se intimidadas ou mesmo excluídas ao testemunharem a profundidade das suas relações. Elas podem interpretar erroneamente essa proximidade como algo exclusivo ou inacessível, o que pode gerar sentimentos de inveja ou ressentimento. Em vez de se sentirem inspiradas a buscar relações mais significativas, elas podem reagir com ceticismo ou tentar minar essas conexões. Essas reações negativas, embora difíceis de enfrentar, não devem te impedir de continuar cultivando relações autênticas. Esses vínculos são fundamentais para o seu crescimento espiritual e para o fortalecimento da sua missão. Eles te proporcionam suporte, sabedoria e um senso de comunidade que é essencial para continuar avançando no seu caminho. Entender o impacto dessas conexões autênticas é crucial para que você possa mantê-las e valorizá-las, mesmo diante de críticas ou resistência. Elas são a prova viva de que é possível viver de acordo com a verdade, rodeado por pessoas que compartilham os mesmos valores e propósitos. Continue nutrindo essas relações, sabendo que elas são uma das maiores forças na sua jornada espiritual. Ser um escolhido, muitas vezes, significa assumir o papel de líder, não por escolha própria, mas porque a sua jornada espiritual e sua força interior naturalmente te colocam nessa posição. Mas liderar pelo exemplo, especialmente em um mundo que nem sempre valoriza o crescimento espiritual, pode ser um fardo pesado. Por que essa liderança espiritual provoca reações tão mistas? Quando você vive de acordo com seus princípios espirituais e permanece fiel ao seu propósito, você se torna um modelo a ser seguido. Sua vida, suas ações e suas decisões tornam-se faróis para aqueles que estão buscando direção em suas próprias jornadas. No entanto, essa posição de liderança também atrai uma intensa escrutinação. Aqueles que ainda não encontraram seu caminho podem ver sua confiança e clareza como uma acusação implícita de suas próprias dúvidas e inseguranças. A liderança espiritual não é apenas sobre guiar os outros, é sobre manter a integridade, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Sua disposição para enfrentar desafios e continuar avançando, mesmo quando o caminho é difícil, pode ser vista como arrogância ou superioridade por aqueles que não compreendem a profundidade do seu compromisso. Eles podem interpretar erroneamente sua força como uma forma de condescendência, quando na verdade é um reflexo da sua conexão com o divino. Assumir essa responsabilidade significa estar ciente de que nem todos entenderão ou apreciarão o seu papel. No entanto, essa liderança é essencial, não apenas para a sua própria evolução, mas para aqueles que estão observando e aprendendo com você, mesmo que de longe. Sua determinação em seguir em frente, apesar das críticas e mal-entendidos, é o que inspira e desafia os outros a buscarem sua própria verdade. Liderar pelo exemplo é um fardo, sim, mas é também um privilégio. É uma oportunidade de fazer uma diferença real na vida das pessoas, de mostrar que é possível viver de acordo com os valores espirituais, mesmo em um mundo que muitas vezes valoriza o contrário. Continue a liderar com humildade, sabendo que seu exemplo é uma luz para muitos, mesmo que nem todos estejam prontos para reconhecê-la. Ao longo deste vídeo, exploramos as razões pelas quais aqueles que brilham com luz própria frequentemente enfrentam resistência, críticas e até mesmo ódio. O caminho dos escolhidos é, sem dúvida, desafiador, mas também é repleto de propósito e significado. A sua luz
tão intensa e pura, inevitavelmente incomoda as trevas ao seu redor. Mas isso não deve ser motivo para que você se esconda ou diminua o seu brilho. Pelo contrário, é precisamente esse contraste que prova o impacto positivo que você está causando no mundo. Ao enfrentar a negatividade, lembre-se de que as reações dos outros dizem mais sobre eles do que sobre você. Sua missão é continuar a crescer, a evoluir espiritualmente e a liderar pelo exemplo, independentemente dos obstáculos que surgirem. Cada desafio superado fortalece a sua conexão com o divino e te aproxima ainda mais do seu verdadeiro propósito. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Agora, uma pergunta para você refletir. Como você tem lidado com as reações negativas das pessoas ao seu redor? Você tem permitido que essas críticas apaguem a sua luz? Ou tem usado essas experiências como combustível para crescer ainda mais? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência e nos diga qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua opinião é muito importante para nós e juntos podemos continuar a jornada de crescimento espiritual e despertar.